Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para a parte 4 das nossas aulas, falando sobre a obrigação de não fazer. Lembrando que nós já aprendemos quais são as obrigações, que é a obrigação de dar, de fazer e não fazer. A de dar pode ser de dar coisa certa ou de dar coisa incerta. Nós aprendemos também a de fazer, a obrigação de fazer, e nesse vídeo nós vamos aprender como é a obrigação de não fazer, tá certo? Vamos lá, então, para o conteúdo. O que é a obrigação de não fazer? Gente, como o próprio nome está dizendo, é quando em contrato o devedor se obriga a não fazer alguma coisa. Bem simples assim. Então, vamos para o exemplo, para poder ficar bem prático e vocês conseguirem guardar no coração. O proprietário de um terreno se compromete a não construir uma cerca que impeça a passagem de veículos. Então, no contrato, ele está com essa obrigação de não fazer este muro, certo? Vamos lá. Artigo 250. Essas obrigação de não fazer só tem três artigos, mas são bem importantes e vai cair na sua prova com certeza. Vamos lá. Artigo 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe tornar impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Traduzindo esse negócio, foi feito um contrato de não fazer um muro, que a gente viu o exemplo anterior. Só que aí ele concordou, tudo bem, mas sem culpa dele, não tem culpa nenhuma. Sei lá, uma lei municipal obrigou todas as casas fazerem o muro por questões de segurança pública. Então, todas as casas estão obrigadas. Ah, mas só que, um exemplo, essa obrigação de não fazer o muro é para poder não obstruir a, a visão de um comércio. Por isso que foi feito esse contrato. Mesmo assim, se for algo que saia do controle daquela pessoa, ela não controla, é uma lei, ela precisa fazer, ou seja, é impossível cumprir o contrato com a pessoa, porque existe algo maior que impede ela cumprir, que nesse caso que eu trouxe aqui é uma lei municipal disse que todas as casas daquela região, por questões de segurança pública, precisam fazer os muros, e ele está obrigado a não fazer o muro, mas nesse caso, ele não vai se extinguir essa obrigação e ele não vai ter nenhum prejuízo com isso. Como é algo impossível de cumprir, é algo maior que ele, então ele vai ter que fazer o muro para poder cumprir a obrigação lá da lei municipal, e isso não vai causar nenhum dano, nenhum prejuízo em relação ao contrato. Aí o contrato é resolvido, extingue-se a obrigação, certo? Para o próximo. 251. Na verdade, nem são três artigos, tá vendo? São dois artigos e um parágrafo único. Artigo 251. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Então, eu trouxe aqui esse esquema para vocês prestarem atenção e entenderem a diferença. O primeiro caso que eu trouxe lá atrás, lá no slide anterior, foi quando não tem culpa. Quando não tem culpa, então a obrigação está resolvida, não tem ninguém pagará ninguém. Tá tudo certo, resolveu o problema, resolveu a obrigação. Nesse caso, que existe a culpa, ou seja, não tem nada, nenhuma lei superior que está obrigando, nada superior está obrigando a você fazer aquilo. Você só vai descumprir. Você tem culpa em descumprir aquela questão do contrato de não fazer, a obrigação de não fazer. Então, tem duas situações. Quando essa culpa é sem urgência,
e quando essa culpa é com urgência. Então, quando a culpa é sem urgência, o que acontece? É necessário pedir judicialmente que se desfaça, no caso, um exemplo, um muro, ou algo que foi obrigado a não fazer. Mas vamos usar de exemplo o muro. Um exemplo. Foi feito um muro que não deveria ter sido feito, porque no contrato a pessoa tinha a obrigação de não fazer esse muro. Então, qual é o primeiro passo do credor? Ele vai pedir judicialmente que se desfaça esse muro. Mesmo assim, a pessoa não desfez o muro, segundo passo, ele pode desfazer as suas próprias custas, né? A custa do devedor, e ele pode pedir o ressarcimento desse valor que ele teve de custos para poder desfazer o muro e ainda se couber perdas e danos. Agora, quando é com urgência, veja a diferença primordial quando é com urgência. É a mesma situação do muro, por exemplo. Mas aí teve uma urgência que aquele muro existir, fez com que as pessoas não fossem mais no estabelecimento, perdesse cliente, alguma coisa assim. E é urgente que se desfaça para poder o prejuízo ser menor. Então, teve urgência, a gente pula essa parte aí, tem um xizinho aí, ó. A gente pula essa parte de pedir judicialmente previamente. Você já pode desfazer o muro, por exemplo, e vai conseguir o valor que você gastou, mais perdas e danos se couber. Entendeu? A diferença é só essa. Se tem urgência, você pode, mesmo sem autorização judicial prévia, já conseguir desfazer. Se não teve urgência, você precisa pedir judicialmente para poder ter essa autorização judicial e poder desfazer. Se mesmo com autorização judicial a pessoa não desfizer, você pode pagar para desfazer e ela tem que ressarcir você dos custos que você teve, mais perdas e danos se couber. Então, gente, a obrigação de não fazer é basicamente isso. Você tem que verificar 3 coisas. O primeiro, se existe culpa ou não. Na primeira hipótese, não tem culpa. Então, se não tem culpa, é algo maior, você não consegue cumprir, porque é impossível cumprir, resolve a obrigação. Segundo, se tem culpa, se divide em 2. Culpa com urgência e culpa sem urgência. Culpa sem urgência, pede primeiro a autorização judicial. Depois, se a pessoa não cumprir mesmo com a autorização judicial, você pode desfazer o que foi feito e ressarcir desse valor, que foi o custo que teve de desfazer isso, mais perdas e danos se couber. E se culpa com a urgência, você pula essa parte de pedir autorização prévia, já pode desfazer o que foi feito, e aí você também vai conseguir o reembolso dessas custas e perdas e danos, se couber. Gente, a obrigação de não fazer é isso. Só é guardar no coração essas 3 coisas que eu falei. Para deixar mais tranquilo, vamos para os exercícios de para fixação, porque com o exercício fica mais fácil de entender esse conteúdo. Vamos lá. João celebrou contrato com Pedro, comprometendo-se a não construir um muro que obstrua a vista do mar do imóvel de Pedro. Então, João disse que não vai construir o muro. Ele fez esse contrato, obrigação de não fazer. De não fazer o quê? O muro. João não vai fazer o muro. Ok. Contudo, uma mudança na legislação local obrigou a todos os proprietários de imóveis da área a construir os muros para a segurança pública. Nesse caso, a obrigação de João, letra A, será extinta por se tornar impossível de cumprir? Sim, esse é o gabarito. Por quê, Berlane? Porque é algo que foge do seu controle. Nesse exemplo aqui, é uma legislação local que está obrigando todos os proprietários dos imóveis a fazer esses muros. Então, já que é algo maior, fora do controle, vai ser extinta a obrigação, porque é impossível cumprir com o contrato. Vamos ver as outras porque não são a resposta. Letra B. Permanece válida, devendo João encontrar uma alternativa para não obstruir a vista. Errado. Gente, é o que foge do controle, não tem alternativa, tá bom? Letra C. Será convertida em uma obrigação de indenização pelos danos causados a Pedro. Só vai ter a questão da indenização. Guarde isso no coração.
só tem indenização ou perdas e danos quando tem o quê? Culpa. Nesse caso, João não tem culpa, porque é algo maior que fugiu do seu controle. Legislação local. E letra D, será transferida para um terceiro, que deverá cumprir a obrigação em lugar de João. Não, o contrato foi celebrado entre João e Pedro, não tem terceiro. Qualquer outro terceiro que tiver nessa história não tem obrigação de fazer nada. Por isso, gente, o gabarito é realmente a letra A. Será extinta por se tornar impossível de cumprir, certo? Vamos para a próxima. Maria celebrou o contrato com Ana, comprometendo-se a não instalar um outdoor em frente ao estabelecimento comercial de Ana. Contudo, Maria, por descuido, permitiu a instalação do outdoor, causando prejuízos imediatos aos negócios de Ana. Diante dessa situação de urgência, o que Ana pode fazer? Qual foi o contrato? Não ter outdoor, porque isso vai fazer com que Ana seja prejudicada comercialmente. Fizeram um contrato com a obrigação de não fazer, certo? Maria tinha que não fazer usar esse outdoor. A obrigação de não fazer. Mesmo assim, ela esqueceu do contrato e fez, mas foi culpa, porque ela esqueceu, então é culpa dela. Letra A. Aguardar que Maria retire o outdoor em um prazo razoável, sem tomar qualquer atitude por conta própria. Não, gente, não pode. Esse outdoor, segundo a questão, está trazendo prejuízo financeiro para a Ana. Portanto, ela não tem essa opção, ela precisa fazer alguma coisa. Letra B. Remover o outdoor por sua própria conta, independente de intervenção judicial, exigindo posteriormente o reembolso dos custos e indenização pelos danos. Esse é o gabarito. E por quê? Porque como está causando prejuízo para a Ana, isso é uma situação de urgência. Lembra que eu falei? Quando tem urgência, não precisa de uma autorização judicial prévia. Você pode desfazer o que foi feito e depois é reembolsado pelos custos que você teve. Então, gabarito letra B. Vamos ver por que as outras não são a resposta. Solicitar judicialmente a remoção do outdoor, sem possibilidade de agir diretamente sobre a situação. Não vai, essa opção não é a correta porque é urgência. Se não tivesse urgência, seria assim, solicitar judicialmente a remoção do outdoor, sem possibilidade de agir diretamente sobre a situação. E ainda que tivesse sem urgência, teria sim a possibilidade de agir diretamente sobre a situação, se mesmo depois da autorização ela não fosse tirar o outdoor. Então, essa resposta também está errada. Letra D. Resolver o contrato e buscar apenas indenização por perdas e danos, sem poder remover o outdoor. Não. A obrigação é de não fazer. Ela não pode fazer. Então, se ela tem a obrigação de não fazer e fez, pode ser desfeito, gente. Pode ter perdas e danos, se couber, mas o que não poderia ser feito tem que ser desfeito. Tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Paulo firmou contrato com Júlia, comprometendo-se a não plantar árvores que possam obstruir a luz solar que chega ao jardim de Júlia. Paulo, por negligência, plantou árvores que começaram a crescer e a afetar a iluminação do jardim de Júlia. Sem necessidade de medidas urgentes, Júlia deve: letra A. Aguardar que Paulo remova as árvores espontaneamente, sem qualquer medida adicional? Não. Sempre que tiver algo assim, deixa andar. Não. Sempre não é obrigação de não fazer alguma coisa. Sempre a outra parte precisa agir, entendeu? Então, sempre que tiver uma questão assim, não é a resposta. Letra B. Remover as árvores por conta própria imediatamente, buscando depois a indenização pelos custos e danos. Porque essa não é a resposta, porque não é algo urgente. A questão não traz que é uma situação urgente. Então, se não tem uma situação urgente, ela não pode remover sem antes ter uma autorização judicial. Letra C. Solicitar judicialmente a remoção das árvores e, se não cumprida, executar a remoção com a supervisão judicial. Isso, gente. É isso mesmo que tem que acontecer. Ela vai solicitar judicialmente e aí, se ela não fizer, a pessoa pode ir lá, sempre com certeza, com a supervisão judicial
de te retirar aquelas árvores lá, certo? Letra D, porque não é resposta. Vamos ver. Resolver o contrato e buscar indenização por perdas e danos, sem necessidade de remover as árvores. Sempre que uma obrigação de fazer. Diz que, ó, perdas e danos, mas deixa do jeito que tá, não vai ser a resposta. Se tinha a obrigação de não fazer e a pessoa fez, salvo quando é impossível, que é quando é uma lei, uma coisa maior, sempre vai ter que ser desfeito aquilo, porque existia uma obrigação de não fazer, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Tá bem simples, bem fácil, bem direto. Obrigada e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp, pode falar comigo diretamente, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.